Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Márcia Cândido e junto com o José Rodrigues estaremos com você aqui até às 15 horas. Nosso muito obrigado por sintonizar a Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E a partir de agora, passamos a apresentar o programa católico Conhecendo a Igreja. Hoje, 30 de setembro, de 2023, já finalizando esse mês. E um mês bem quente, né? E que possamos aí estar tomando as devidas precauções, né? Estamos passando aí por uma onda de calor com a temperatura altíssima. Vamos nos cuidar, evitar se expor ao sol, beber muita água, para assim mantermos-nos hidratados. E só temos a agradecer a Deus por Ele estar sempre presente na nossa vida, por Ele estar aí nos dando força quando precisamos. Não o vemos, mas sentimos a sua presença sempre que passamos por dificuldade. Ele está ali a nos acolher e nos proteger. E que possamos ser agradecidos todos os dias ao amanhecer do dia, agradecermos a Deus por cada dia, porque cada dia vivido, meus irmãos, é um presente dado a Ele, a cada um de nós, né? E eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque sábado passado, infelizmente, tivemos uma queda na internet e não foi possível apresentar o programa. Lembrando que quando você não tiver a oportunidade de assistir no sábado, quando acontecer isso, você tem a oportunidade de ouvir no domingo, no mesmo horário. Desde já, as nossas sinceras desculpas. E hoje o nosso programa, meu irmão, tem como tema qual é a nossa missão. Então, peçamos a presença de Deus em nossa vida, rezando assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue sintonizado na Rádio JC Guaçucê. Está chegando aí o José Rodrigues dando continuidade ao programa com esse belíssimo tema de hoje. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Qual é a nossa missão? Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas do professor Felipe Aquino. Hoje nós pedimos a intercessão de São Jerônimo, este grande santo da nossa igreja, que traduziu a Sagrada Escritura para o latim, a chamada versão Vulgata. Então, que ele possa interceder por nós, além da nossa mãezinha do céu, a Imaculada Virgem Maria, que sempre estamos pedindo a sua intercessão e ela cumprindo sempre a sua missão de nos auxiliar nesta vida aqui na Terra, para que possamos alcançar a vida eterna e ter o grande prêmio, que é a visão beatífica de nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, eu, você e todos os cristãos temos um chamado especial de Deus. Você já parou para pensar para que servem os balões? Eles, com suas diferentes cores e tamanhos, ornamentam festas, alegram o ambiente, divertem as crianças, chamam a atenção daqueles que olham, enfeitam o mundo. Muito bem. No entanto, eles só conseguem fazer tudo isso se estiverem cheios. Para que servem balões vazios? Não servem para nada, não têm vida, não têm beleza, não alegram, vão para o lixo. E os cristãos? Para que servem os cristãos? Então, meus amados irmãos, duas grandes perguntas aqui. E os cristãos? Para que servem os cristãos? Deus, para salvar a cada um de nós, enviou seu Filho e seu Filho enviou a Igreja, isto é, os apóstolos e seus sucessores, com a missão de espalhar a boa nova do reino de Deus pelo mundo.
A missão dos apóstolos e de todos nós que aderimos a Cristo é continuar sua missão nesta terra. Que missão? Difícil, árdua, mas muito bela. Levar cada pessoa a viver no reino de Deus, reino de paz, de amor, de verdade, de justiça e de liberdade. Levar as pessoas a um dia viver eternamente com Deus no céu. São Paulo disse que olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram e coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e Isaías, capítulo 64, versículo 4. A Didaquê, um documento cristão do primeiro século, dizia que aquilo que a nossa alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Sem a alma, o corpo não tem vida. Sem os cristãos, o mundo não tem vida. Por isso, Jesus disse: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz do cristão, que é a luz de Cristo, ilumina este mundo de trevas do pecado. Ódio, ganância, brigas, mortes, roubos, adultérios, vanglórias, exibicionismos, orgias, comilanças, bebedeiras. É o sal que dá sabor ao alimento e que o conserva. Só Cristo conserva a vida com sabor e com integridade. E Ele quer que os cristãos sejam os portadores e irradiadores dessa luz que ilumina as trevas e esse sal que dá sabor e vida. Mas para continuar a missão de Cristo, é necessário sermos semelhantes a Ele. Ele deixou claro que sem Ele não podemos fazer nada. João capítulo 15, versículo 5. Por isso, o cristão só poderá ser o sal da terra e a luz do mundo se estiver repleto de Cristo. São Paulo era um gigante evangelizador, porque tinha consciência de que não era ele quem vivia, mas que Cristo vivia nele, e lhe dava força e coragem de enfrentar muitas viagens, perseguições, açoites, prisões, etc. Então, meus amados irmãos, a nossa missão é continuar a missão de Cristo. E Cristo nos deu esta bela missão, mas também nos disse que sem Ele não podemos fazer nada. Então, nós devemos estar cheios do Espírito Santo, cheios de amor a Cristo, de amor à igreja, de amor à nossa mãezinha do céu, de amor aos nossos irmãos. Deus é amor e é isso que nós devemos ter em mente. Pedir esta graça de ser cheios do Espírito Santo, porque só assim nós teremos força para continuar a nossa missão. Hoje nós estamos finalizando o mês de setembro, 30 de setembro, mês dedicado à Bíblia, e vamos iniciar outubro, mês das missões. Por isso que nós estamos neste dia de hoje com este tema: qual é a nossa missão? E é isso que nós devemos buscar descobrir com a ajuda de Cristo, dos santos anjos e do Espírito Santo, bem como da nossa mãezinha. E quem nos faz semelhantes a Cristo, repletos de Cristo, portadores de Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito de Jesus habita em nós para fazer-nos imagens de Jesus. Isto é a vontade do Pai, que cada um de nós seja uma réplica de seu amado Jesus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Ele nos leva a atingir o estado de homem perfeito, a estatura e maturidade de Cristo. Os cristãos precisam estar cheios do Espírito Santo. O que podem fazer cristãos vazios?
cristãos vazios são como balões vazios, não podem fazer nada. Continuar a missão de Cristo aqui na terra é algo muito sério. Embora muitos não sejam conscientes disso, todos são chamados. O parágrafo 900 do Catecismo da Igreja Católica deixa bem claro que, uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Os leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja no mundo secular e precisam ter uma consciência clara, não somente de pertencerem à Igreja, mas de serem Igreja. O leigo tem como vocação própria estabelecer o reino de Deus, exercendo funções no mundo, no trabalho, na cultura, na política, etc., ordenando-as segundo o plano e a vontade de Deus. Cristo os chama a ser sal da terra e luz do mundo. O leigo chega aonde o sacerdote não chega. Ele deve levar a cruz de Cristo aos ambientes de trevas, de pecado, de injustiça, de violência, etc. Assim, no mundo do trabalho, levando tudo a Deus, o leigo contribui para o louvor do Criador, se santifica e santifica o trabalho. Ele constrói o mundo pelo labor e, assim, coloca na obra de Deus a sua assinatura. Torna-se co-criador com Deus. O Concílio Vaticano II resgatou a atividade do leigo na Igreja. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isso, podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social. Catecismo da Igreja Católica, número 906. O Código de Direito Canônico dá ao leigo o direito e o dever de dar a sua opinião aos pastores, de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam. Tem o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da Igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 907, e Código do Direito Canônico, parágrafo 212, a linha 3. Então, meus amados irmãos, nós como leigos temos o dever de manifestar quando conhecemos e temos ciência, para que possamos manifestar a nossa opinião aos pastores quando isto diz respeito à salvação das almas, a guiar o povo de Deus, e aos pastores quando eles estiverem no caminho equivocado, ou até mesmo apontar para eles o melhor para a igreja e para a salvação das almas. Como, por exemplo, não precisa ter muito conhecimento para saber que deve-se conhecer os 10 mandamentos, que os catequistas devem conhecer o catecismo da Igreja Católica, que os fiéis leigos que estão servindo na igreja devem conhecer qual é a sua missão. Então, sabendo disso, nós devemos manifestar a nossa opinião, seja para os nossos irmãos,
sejam para os pastores, desde que com respeito para com o nosso pároco ou até mesmo o bispo. Podemos e devemos manifestar a nossa opinião quando tendo o conhecimento suficiente para isso. Então, meus amados irmãos, nós devemos conhecer a nossa igreja, conhecer os documentos da igreja, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer o catecismo da Igreja Católica, para que nós possamos não só conhecer o caminho, mas também poder apontar o caminho da salvação para os nossos irmãos com o nosso testemunho de vida. Não adianta conhecer e não fazer. Jesus já disse na passagem bíblica, quando disseram a ele que a sua mãe e os seus irmãos estavam aí fora e buscavam falar com ele, e ele vai dizer: quem é meu irmão, quem é minha mãe, senão aquele que faz a vontade de Deus? Então, nós devemos não só conhecer, mas também fazer a vontade de Deus. Para ser firme no cumprimento de sua missão de batizado e missionário, o leigo precisa ter uma vida espiritual sadia. O Papa São João Paulo II disse um dia que a eficácia do trabalho apostólico do fiel leigo está intimamente associada à sua base espiritual, à sua vida de oração pessoal e comunitária, à frequência na recepção dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia e a penitência, e à sua reta formação doutrinária. Sem isso, não podemos ser repletos do Espírito Santo e de agir pelo poder de Cristo em nós. O leigo que não reza, não se confessa, não comunga, não lê e não medita a palavra de Deus, não tem perseverança na missão e, como acontece com muitos sacerdotes também, acaba sendo afastado dela. Mais do que nunca, a Igreja precisa hoje dos leigos no campo de batalha do mundo, pois hoje ela é magoada, ofendida, perseguida e tida por muitos como a culpada de todos os males. Uma escala de valores pagã tenta insistentemente substituir a civilização cristã por uma cultura de morte, aborto, eutanásia, destruição de embriões, suicídio assistido. E Deus vai sendo expulso da sociedade como se fosse um mal, e a religião católica vai sendo atacada por um laicismo agressivo, anticristão. Nossa missão hoje, mais do que nunca, é, pelo poder do Espírito Santo, sermos testemunhas de Jesus Cristo e mostrar ao mundo que sem Ele não há salvação eterna e nem felicidade terrena. Então, meus amados irmãos, cada vez mais nós devemos ser testemunhas de Cristo. Não é fácil no mundo de hoje. Vamos sofrer perseguições, porque o mundo hoje prega algo totalmente contra Cristo, contra a igreja. Então, e a igreja celebra no penúltimo domingo de outubro o Dia Mundial das Missões. Então, no penúltimo domingo de outubro, a igreja celebra o Dia Mundial das Missões. As missões envolvem todas as atividades de evangelização de todas as espécies, desde a catequese das crianças e jovens até a evangelização daqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, da igreja e dos evangelhos. Então, meus amados irmãos, como nós falamos, cada um de nós tem um chamado, uma missão. Tem aqueles que são chamados a assumir a missão da catequese para crianças, jovens, para catequese de adultos, para o sacramento do crisma, de tantos outros. Outros são chamados diferentes, chamados a pregar o evangelho.
Então, anunciar o Evangelho, anunciar a Jesus a todos os irmãos. Então, outros são chamados ao sacerdote, outros são chamados a serem pais, mães de família, testemunhar o amor de Deus em casa, no lar, na família, seja como mãe, gerando vida, dando testemunho do amor de Deus, sendo mãe, sendo pai, sendo irmão, sendo filho, ser aquela testemunha, ser aquela luz naquela família, naquele lar, naquela sociedade, naquela comunidade, no trabalho. Então, cada um tem um chamado e uma missão diferenciada, porque Deus assim quis. Nem todos são chamados a pregar o Evangelho, nem todos são chamados a grandes coisas. Muitos são chamados a testemunhar a Deus nas pequenas coisas, como ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus. Testemunhar Cristo, o amor de Deus na sua vida, nas pequenas coisas. E se tornou uma grande santa e doutora da nossa igreja. Outros são chamados a grandes coisas, como foi São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Gema Galgani, Santa Rita de Cássia e tantos outros. E outros simplesmente são chamados a testemunhar Jesus no mais íntimo do lar, na casa, no trabalho. Então, de maneira simples e ordinária, ou seja, naquilo que dá ordem do dia, não aceitar o suborno, porque isso vai contra a igreja, contra Jesus Cristo, contra o ensinamento de Deus. Dizer sim à vida e não à morte, quando vem uma gravidez chamada de gravidez indesejada, mas que mesmo assim decide levar a gravidez até o final e ter esta criança. Então, isto é testemunhar o amor de Deus, né? Dizendo sim à vida. A igreja é essencialmente missionária. Cristo a instituiu para evangelizar. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Mateus 28, versículos 19 e 20. Cristo a enviou para evangelizar todas as nações até ele voltar. O Pai enviou o Filho e Jesus enviou a igreja para completar a sua missão de salvar a humanidade. Pequeno rebanho, não temas, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, versículo 16. Então, meus amados irmãos, quando é que eu rejeito a Jesus? Quando eu não faço a vontade de Deus. Embora eu dizendo sim a Deus, embora eu dizendo que sou cristão, testemunhando com as palavras que Jesus é o Senhor da minha vida, mas se eu não faço e não a vontade de Deus e não cumpro os mandamentos, então eu estou dizendo não, rejeitando a Deus, rejeitando a Jesus como meu Senhor e Salvador. Tempo de um pequeno intervalo, meus amados irmãos, e já já retornamos para esta nossa conversa sobre a missão do leigo, sobre a missão da igreja, sobre a nossa missão no mundo. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo. E como nós estávamos falando sobre a missão, sobre o envio de Jesus à igreja, sobre o envio da igreja, que somos nós cristãos. Então, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. João 20, versículo 21. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, versículo 17. Em verdade, eu vos digo,
Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 13, versículo 20. Se a igreja deixar de evangelizar, ela deixa de ser a igreja como Cristo a quis. Explica bem isto o documento do Concílio Vaticano II, na Ad Gentes. A igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Ad Gentes, parágrafo 2. E o fim último da missão da Igreja. Explica o Catecismo no seu parágrafo 850. Não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho no seu espírito de amor. No final do Sínodo dos Bispos, em 1974, em Roma, sobre a evangelização, eles disseram: nós queremos confirmar uma vez mais que a tarefa de evangelizar todos os homens constitui a missão essencial da Igreja. Ao terminar este sínodo, que foi um marco para a Igreja, o Papa Paulo VI escreveu a célebre exortação apostólica à evangelização no mundo contemporâneo, Evangelii Nuntiandi, que o Papa São João Paulo II chamou de Carta Magna da Evangelização e a indica como referência fundamental para a nova evangelização. Nesta carta, o Papa Paulo VI diz: evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar e ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua morte e ressurreição. Talvez ninguém melhor do que São Paulo tenha expressado a missão de todo cristão. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 17. Jesus chama cada cristão a evangelizar. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós e vos constituí para que vades e produzais frutos. João 15, versículo 16. Cada batizado, na medida do possível, precisa evangelizar. A motivação deve ser a mesma de Jesus, que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai buscar a ovelha perdida, porque haverá muita alegria no céu por um pecador que se converte. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. São Paulo ensina que a fé vem pela pregação. Daí a sua importância, já que a fé é condição para a salvação. Porém, como invocarão aquele a quem não tem fé? E como crerão naquele que não ouviram falar, se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Isaías 52, versículo 7 e Romanos 10, versículos 14 e 15. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Romanos 10, versículo 9 a 20. Em resumo, diz o apóstolo: logo a fé provém da pregação,
e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. O mesmo São Paulo insistia com seus companheiros de evangelização, Timóteo e Tito, sobre isto. Eu te conjuro, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Por tudo o que foi dito até aqui, entendemos que o Código de Direito Canônico afirma: todos os fiéis têm o direito e o dever de trabalhar, a fim de que o anúncio divino da salvação chegue sempre mais a todos os homens, de todos os tempos e de todo o mundo. Código de Direito Canônico, parágrafo 211. Então, todos, sem exceção, somos chamados a evangelizar. Hoje, mais do que nunca, o Papa nos convoca a todos a uma nova evangelização. Então, meus amados irmãos, nós temos não só o direito, mas o dever de anunciar a esse Jesus que é Senhor e Salvador da nossa vida. E como é que nós anunciamos efetivamente? Quando nós procuramos e buscamos viver a palavra de Deus, viver os 10 mandamentos, viver o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina. Então, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, versículo 20. Então, outubro é o grande mês das missões, em que a Igreja dedica especialmente atenção às missões. Não que as missões devam ocorrer apenas em outubro, mas durante todo o ano e a todo momento. Mas no mês de outubro é dedicado uma maior atenção. É missão de todo batizado ser evangelizador, ser cristão, é ser imitador de Cristo, colaborador dele na implantação do reino de Deus no mundo. O Papa São João Paulo II disse um dia que vai participar do reino de Deus quem ajudar a construí-lo aqui na terra. Não é cristão de verdade quem não fala de Cristo e da Igreja. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo. A Igreja, sim, participantes de sua missão de salvar o mundo, levando-o para Deus por meio da vivência dos ensinamentos de Jesus e tendo uma vida íntima com Ele. Então, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Nós devemos buscar esta vida íntima por meio da oração para que nós possamos testemunhar Jesus para o mundo, para a nossa comunidade, para os nossos irmãos, aqueles mais próximos, é onde nós devemos dar testemunho de Jesus. Então, não é cristão de verdade quem não fala de Cristo e da Igreja. E se nós não falamos de Cristo e da Igreja, como é que nós nos ousamos dizer que somos cristãos? Sei perfeitamente a dificuldade, muitas vezes, que nós temos de falar de Jesus para algumas pessoas, mas como nos ensinou São Francisco, pregai o Evangelho, se preciso usar as palavras. Então, testemunhar com a vida, com a vivência do sacramento, com a vivência do Evangelho. Muitas vezes nós caímos e isto não impede de nós sermos cristãos, mas o que nos faz cristão não é simplesmente cair, mas levantar, buscar o sacramento da reconciliação. Assim como o filho pródigo caiu em si e voltou para o Pai, a figura do Pai misericordioso, que o acolheu nos braços, que o beijou, que mandou o empregado buscar a melhor túnica, o anel e colocá-lo no dedo. Assim Deus faz com cada um de nós, quando nós buscamos reconciliar-nos com Ele. Então, o Papa Bento XVI pediu que sejamos
discípulos e missionários de Jesus Cristo para o mundo. Não somente discípulos, mas também missionários. Por isso, cada cristão deve estar envolvido em um trabalho missionário, engajado em um movimento, em sintonia com a pastoral da diocese. Então, a nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, também é o seu mês, é o mês das missões, outubro, e também um mês dedicado à Virgem Maria, o mês do Santo Rosário. Então, o Rosário da Virgem Maria é a melhor oração, aquela que nos fortalece, aquela que nos dá força para cumprir a nossa missão de cristãos. Então, no final de outubro, muitas comunidades invocam a bênção para as capelinhas de Nossa Senhora e fazem o envio das zeladoras para que promovam a sua visita a todas as famílias católicas. Junto a isso, é reforçado o convite para a oração do terço, uma vez que outubro, além de ser o mês das missões, é também o mês do Rosário. Uma das mais eficazes formas de ser missionário e manter viva a chama da fé no coração das pessoas é, certamente, a visita da capelinha de Nossa Senhora, associada à oração do terço. A oração do Santo Rosário, que é um conjunto de 4 terços, tem sua origem no século IX da era cristã. Surgiu ao lado dos mosteiros como forma de oração do povo simples, que não tinha condições de participar da oração dos 150 salmos, que eram rezados pelos monges. São Domingos de Gusmão lhe deu uma forma usual de 1206, propondo a sua oração pela conversão dos pecadores. Dividiu o rosário em 150 ave-marias, em 3 terços, com 50 ave-marias cada um. Em 1500 associou-se a cada dezena ave-marias um episódio da vida de Jesus ou de Maria. Foi assim que surgiu o rosário com os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Em 2002, São João Paulo II lhe acrescentou os mistérios luminosos, propondo o acréscimo de mais 50 ave-marias. Com isso, o rosário passou a ser composto por 4 terços de 50 ave-marias cada um. Na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, escrita por ocasião do lançamento do Ano do Rosário em 2002, o Papa São João Paulo II disse que o Rosário é a oração amada por numerosos santos e estimulada pelo magistério. Na sua simplicidade e profundidade, permanece uma oração de grande significado e destinado a produzir frutos de santidade. Mais adiante, a partir da convocação de que a família que reza unida permanece unida, propõe o relançamento do rosário nas famílias cristãs como ajuda eficaz para conter os efeitos devastadores da crise de nossa época. Por isso, pede a todos aqueles que se dedicam à pastoral das famílias para sugerirem com convicção a recitação do rosário. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que este mês de outubro, dedicado às missões, também é o mês do rosário, o mês da Virgem Maria, nossa mãezinha do céu, ela que cumpriu fielmente a sua missão, a missão de nos trazer a salvação, de nos trazer o nosso Senhor Jesus Cristo, de trazer o Filho de Deus a este mundo. Ela o cumpriu até o fim e cumpre hoje uma missão diferente, de levar os seus filhos até o seu Filho primogênito, Jesus Cristo, pois Jesus assim o quis e nos deixou como testamento a sua mãe, quando disse a São João na cruz: Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Então, esta
é a missão de nossa mãezinha, proteger, nos guiar até Deus. E a meditação do Santo Rosário, com os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, nos leva a meditar o mistério de Jesus, da vida de Jesus, desde a anunciação até a ressurreição e coroação de nossa Mãezinha do Céu, no último mistério glorioso. Então, meus amados irmãos, é uma oração completa que nos leva a meditar o Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esses mistérios onde a gente vê momentos da vida de Jesus, momentos decisivos da vida de Jesus, da vida da nossa Mãezinha do Céu, de São José. E aí nós nos abrimos a esta graça de Deus para a nossa vida, que é a maior graça, o dom do Espírito Santo. Porque quem reza o texto com fé e devoção não fica a mesma pessoa, se transforma um novo cristão. Então o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. É a resposta do Salmo de hoje. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 45. Então, naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui o relato do São Lucas, que Jesus anunciava que devia sofrer, que ia ser entregue nas mãos dos pagãos, nas mãos daqueles pecadores que iria tirar a sua vida. E os discípulos não compreendiam essas palavras, mas também que tinham medo de fazer perguntas. Muitas vezes nós temos medo de falar de Jesus, medo da opinião dos outros, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. E este medo não pode ditar a nossa vida, a nossa missão, porque assim nós iremos nos esconder da missão que o Senhor nos deu, a missão pela qual nós nascemos e que nos foi confiada. Se nós não cumprirmos a nossa missão, esta missão fica vazia, a nossa vida, torna vazia a nossa vida, porque outro não vai fazer, porque aquela missão foi confiada a nós, a mim. A missão que me foi confiada ficará sem que nenhuma pessoa possa assumi-la, porque foi confiada a mim. E cada um tem uma missão especial, dada por Deus, confiada a Ele. Foi para isso que nós nascemos, para que nós possamos seguir o caminho de Jesus até Deus e levar os nossos irmãos. Ninguém se torna santo sozinho. Nós precisamos do auxílio do nosso irmão. Aqueles casados, o esposo precisa do auxílio da sua esposa, a esposa do seu esposo, e o filho dos pais e os pais do filho. É a vivência em comunidade que vai nos santificando com a vivência do Evangelho, o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos conhecer. Se não conhecemos ainda, se não sabemos ainda, que possamos rezar incessantemente a Deus para que Ele
possa aclarar o nosso pensamento, aclarar nossa mente sobre a nossa missão, que o Espírito Santo possa nos dar força para cumpri-la e a graça do perdão quando nós caímos. Nós devemos buscar no sacramento da reconciliação. Então devemos ter uma vida de oração e uma vida sacramental, para que possamos assim cumprir a missão que nos foi confiada. Rezemos, meus amados irmãos, uma Ave Maria pelo Papa Francisco, para que possa cumprir a sua missão de guiar a Igreja, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo, para que possa conduzir a porção da Igreja que lhe foi confiada, aos sacerdotes do mundo inteiro, que cito o nosso pároco, o Padre José Vanilson, para que possa conduzir a sua igreja, o seu rebanho, o rebanho que lhe foi confiado. E você, meu amado irmão, possa citar o nome do seu pároco, do seu bispo, para que assim unidos em oração possamos pedir a graça e a força para cumprir a nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meu querido ouvinte, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a audiência, que Deus possa estar abrindo os nossos caminhos em sua direção, que a gente possa, sim, participar mais das coisas da igreja, participar da missa. Amanhã é domingo, é dia do Senhor, é dia de estarmos louvando, agradecendo a Deus por todas as vezes que Ele está presente na nossa vida. Oremos então assim: Deus onipotente e eterno, concedei-nos o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes, a fim de que por eles permaneçamos preservados dos ataques de Satanás, e pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão da Santíssima Virgem Maria, liberto de todos os perigos, possamos vos servir em paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco e com o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Continue ligadinho na nossa programação, porque está chegando aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um ótimo final de semana. Não esqueça de ir à missa amanhã, porque Deus é mais importante do que todas as coisas nesse mundo. Então não vamos deixar Deus em segundo plano na nossa vida. Deixamos todas as coisas para lá. Se der tempo, a gente faz as outras coisas. Primeiro, vamos servir a Deus. Amém? Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.